Bem-vindo ao canal. Pessoal, eu descobri esse quadrinho aqui por acaso, mas acho que foi uma das melhores surpresas que eu encontrei lendo quadrinhos esse ano. Peter Cannon Thunderbolt, número 1, da Dynamite Comics, foi lançado em 12 de novembro de 2025 e apresenta os leitores a um mestre das artes marciais que aparece depois de anos de treinamento para caçar os homens que mataram a sua família. Esse gibi foi escrito por Fred Van Lent e desenhado por Jonathan Lau. E quando começamos a ler, vemos o solitário protagonista, o Peter Cannon, entrando numa instalação militar e o clima da história é de tensão até aqui. Tem um pouco de humor e de ansiedade e fica mais engraçado quando Peter derruba um dos guardas com um pontapé no rosto e depois demonstra as suas habilidades em uma luta contra todos os demais. A ideia que vemos é de um jovem querendo seu lugar no mundo e aparece aqui com a sutileza de um elefante numa loja de cristais. Peter se infiltra nessa instalação militar e logo ganha a atenção de todos os guardas que estavam lá. Depois de um diálogo afiado, Peter revela que vive na instalação vizinha e treinando com técnicas físicas e mentais avançadas, inspirado pelos ensinamentos de Count Abbott. E a coisa vai escalando por aqui. As habilidades, quase de um super-herói, fazem com que ele sobreviva a um tiro, se desvie de balas e salve vidas que não tinham mais salvação. Quando ele vai embora em uma moto, a narrativa dá um pulo e mostra as notícias na TV sobre um culto liderado por Dante Abbott, e todos os integrantes desse culto apareceram mortos. A investigação acha que eles mesmos tiraram a própria vida, mas Peter acha que foi assassinato em massa. Então, ele entra na vida social de Nova York, incluindo uma visita na mansão Gold, que já havia sido base de um culto. Lá, ele encontra uma amiga de infância chamada Tabu. Ela revela a história desse culto e Peter pede ajuda para acessar os documentos da mansão, já que ele quer comprar essa mansão com o dinheiro que ele havia pegado nas instalações, no começo da história. Então, ele tem ambições pessoais, além de ser guiado por um senso de justiça. Essa edição também mostra os traumas do Peter e a busca por vingança contra seus inimigos, além de apresentar o elenco de apoio, como a Tabu e a Yara. A história termina com Peter vendo uma outra pessoa idêntica a ele, sendo apresentado como o chefão do grupo Mandala, que são os vilões dessa história. Temas como amizade, traição, a culpa dos sobreviventes, ser guiado espiritualmente, guiam esse roteiro, com diálogos espertos e que levantam questões éticas. A construção do mundo que temos aqui lembra as tragédias reais de seguidores de cultos da vida real. Isso é misturado com lendas de super-humanos e muitas referências do mundo contemporâneo em que vivemos. A edição, é claro, termina com um gancho. Peter conseguirá trazer justiça ou só mais caos? O ritmo da história é bem agitado, quase frenético, com algum suspense. Os diálogos são diretos, algumas vezes parece que tem diálogos demais. Às vezes tentam ser inteligentes e isso acaba deixando as coisas não muito claras. A história também mostra esse misterioso passado do Peter e a investigação que ele faz, mas tem algumas cenas meio abruptas e isso atrapalha um pouco para a narrativa ficar mais fluida e mais natural. A arte se destaca por aqui. Jonathan Lau deve ser um dos melhores desenhistas da Dynamite. Os quadros são limpos e a ação é caótica, mas, graças aos desenhos, entendemos o que acontece. Os personagens são diferentes uns dos outros e são bem expressivos também. E as cores são sóbrias. A arte é um diferencial positivo desse gibi. A motivação do Peter, uma busca pela verdade e justiça depois de sobreviver a traumas de um culto, dá consistência ao personagem e também para o que ele faz durante a história. As duas personagens, a Tabu e a Yara, são personagens secundárias que acrescentam alguma coisa a essa história. As esquisitices e traumas do Peter também são engajantes, mas as suas habilidades de super-herói me trouxeram mais estranhamento do que outra coisa. Mas nada aqui é genérico, nem lembra estereótipos. Reimaginar um antigo super-herói como um sobrevivente de um culto foi uma boa jogada, e esse quadrinho entrega temas que fazem sentido. Às vezes,
o roteiro tropeça no humor misturado com a tragédia, mas, sem dúvida, entrega um protagonista meio diferente aqui. Mas o que tem de bom no Peter Cannon número 1? O ritmo da história é acelerado, aqui tem uma mistura de paranoia e de humor. As cenas são claras e as páginas fluem bem, e os traumas do Peter funcionam com toda essa ação. A mistura desse roteiro com essa ótima arte ficou muito legal. Mas o que tem de ruim por aqui? Os diálogos não ficaram muito legais algumas vezes. As cenas mudam de ambiente de maneira meio brusca às vezes, e os personagens secundários não tiveram nenhum desenvolvimento. No geral, eu achei tudo aqui bem criativo, mas aqui e ali também parece que surgem alguns clichês. Mas, no geral, eu gostei bastante. E agora vamos para as considerações finais e para a nota do Peter Cannon Thunderbolt número 1. Esse gibi do Peter Cannon Thunderbolt número 1 ganha uma nota 8. Esse quadrinho traz muito drama e giradas no roteiro, com um protagonista imprevisível e muito interessante. Mas, às vezes, as coisas ficam meio confusas por aqui. Não sei se esse título vai ser lançado por aqui. Eu acho que isso é bem difícil. Mas, se você gosta de um quadrinho que traz uma jornada bem legal e um protagonista original, vai gostar desse título. Então era isso, a resenha do Peter Cannon número 1 da Dynamite. Espero que tenham gostado. Valeu por ter assistido e até o próximo vídeo.